Meu nome é Jimmy, trabalho na Icora. Hoje eu vou ser o facilitador aqui de um grande bate-papo aqui sobre transformação digital, né? Tem duas pessoas aí muito especiais hoje junto com a gente que vão falar muita coisa bacana, trazer muitos insights. Vai ser um bate-papo muito interessante, pessoal, para a noite de hoje, tá bom? Já convido a todos aqui, perguntas são bem-vindas, vai ter interação, vai ter prêmio, vai ter um monte de coisa bacana rolando aí, então sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? É, tô até aqui hoje com a minha camisa florada aqui, referência ao nosso grande feriado que a gente está passando aqui em São Paulo, então quem estiver aqui no município de São Paulo deve estar sabendo aí do grande feriadão que a gente está nessa semana, mas a gente não perdeu a empolgação, aproveitou para realmente essa iniciativa desse webinar continuar. A gente tem certeza que tem muita gente aí que conseguiu conectar junto com a gente, independente do feriado. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, né, por a gente estar junto nesse feriado, tá bom, pessoal? E aqui a gente vai começar já o dia de hoje, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou projetar uma imagem onde vai ter um QR Code, onde vocês vão ser direcionados, tá bom, para a nossa e-community. Tá? Hoje é um grande lançamento que a gente está fazendo aqui da nossa comunidade. Então, deixa eu projetar aqui. E o melhor de tudo é o prêmio. Deixa eu dar um share aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos posicionar a câmera aí para esse QR Code. Chegando nessa comunidade, vocês vão se inscrever. E aí, o mais bacana, né? Lá no dia 12 vai sair o resultado de uma enquete que nós temos, que tem umas perguntinhas ali, que aquele sortudo ali que ganhar vai ser premiado com Echo Dot, terceira geração. E tem tudo a ver com o bate-papo que a gente vai falar aqui sobre transformação digital. A gente vai falar ali com os nossos especialistas no assunto, e agora há pouco a gente estava batendo um papo, e o Rafael aqui só não abre a casa dele ainda com a Alexa. De resto, tudo ele já pergunta para ela, ele já faz tudo para ele. Só não deixou abrir a casa ainda por enquanto, que ele ainda não confia muito bem. Mas fora isso, ele já conseguiu conectar tudo. Então, É isso aqueles que mesmo, ainda. time. Boa, Quem pegar vai aproveitar muito e vai ser uma facilitadora aí digital, né? No dia a dia. sem dúvida, boa. Então, pessoal, a gente vai também mandar o link para a comunidade também. Ali vai também ter as informações referentes a esse sorteio, como que faz para ganhar esse prêmio, tá bom? Então, vou dar um stop aqui. Espero que todos tenham conseguido já apontar a câmera do celular. Parei um pouquinho aqui. Maravilha. Bom, então vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a e-community. Então, esse grupo que a gente está lançando hoje aqui, e temos a presença ilustre do Rafael, que é o nosso grande embaixador dessa comunidade, que o objetivo dela é trazer conhecimentos e muito bate-papo sobre práticas ágeis, DevOps. Vamos falar muito de transformação digital lá dentro, que é o nosso primeiro tema aqui desse nosso webinar. Vamos falar sobre inteligência artificial e tecnologia em geral. E o mais importante, pessoal, fazer networking. Tá? Então ali a gente vai reunir uma galera bem legal, todo mundo está convidado para chegar, para mandar convite, chamar aquelas pessoas que têm afinidade ou curiosidade por todo esse assunto de tecnologia, então todos são bem-vindos para fazer esse network, tá bom, pessoal? E também lá que nós vamos fazer todas as divulgações para todos os nossos futuros webinars e todo mundo que está aqui presente, né, todos são bem-vindos para participar. Hoje a gente está aqui com o Arthur, a gente está aqui com o Rafael, mas quem sabe num próximo, vocês, né, que são totalmente pessoas que têm vários assuntos, podem traz aqui para a gente pode debater, pode conversar e trocar ideias com a comunidade. Acho que esse é o grande intuito, né, desse webinar. Tá bom? Aqui a gente não tá para trazer verdades absolutas, a ideia aqui é debater o assunto, é falar sobre, sabe, trazer insights. Então, essa é a ideia. Então, convido já a todos. Quer falar de algum tema? Tem curiosidade de falar sobre algum assunto? Quer conhecer mais? Traz para a gente, que a gente busca dentro da comunidade pessoas que têm mais afinidade com aquele assunto e a gente vem aqui bater esse papo. Tá bom? Então, já deixo o convite a todos aí. E agradecer a presença ilustre aqui do Rafael e do Arthur. São pessoas que estão participando desse nosso primeiro webinar, então, assim, tem uma grande responsabilidade, né, pessoal, para o lançamento dessa comunidade, mas a gente está aqui essa noite para trazer um assunto muito interessante. Nós vamos
se apoiar em dois grandes pilares. Então, de um lado aqui a gente tem o Rafael, vai se apresentar já daqui a pouquinho. O cara conhece tudo tecnologia, conhece tudo transformação digital, vai ter um bate-papo bem bacana com a gente. E do outro lado a gente tem um outro pilar muito bacana, que a gente vai falar sobre recrutamento, né? Como que a gente mobiliza, conecta as pessoas justamente nesse cenário aqui. Quem vai falar um pouquinho para a gente é o Arthur sobre esse assunto, tá bom? Então, obrigado vocês, tá, pessoal? Tanto o Arthur quanto o Rafael, por ter aceito esse convite, ter participado. Ao Rafael, por ter aceitado ser um embaixador dessa nossa comunidade, tá bom? E agora eu queria passar a palavra para o Arthur se apresentar um pouquinho. Por favor, Arthur, boa noite. Vamos lá. Boa noite, Jimmy. Boa noite a todos. Rafa, time de comunicação e marketing aí da Icor. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite. Eu acho que é um tema e é um espaço muito pertinente para a gente trazer assuntos dessa natureza, né? Poder debater, como o Jimmy falou, não tem verdade absoluta, a ideia aqui é a gente trocar, proporcionar insight. Agradecer também as facilitadoras desse evento aí, a Icor, a Atlassian. Bom, então me apresentando brevemente, eu, assim como o Jimmy, faço parte do time da Icor, estou no time de Talent Acquisition há 3 meses, né? Então faz pouco tempo, mas tenho que frisar que a experiência aí tem sido fantástica, mas a minha carreira nessa área de recursos humanos, ela tem mais ou menos aí uns 3 anos e meio, né? Mais precisamente dentro da área da tecnologia, cerca de 1 ano e meio, e admito que foi uma área que me fisgou, que me chama muito a atenção, me desperta muito interesse e, sinceramente, não me vejo fazendo atividades de recursos humanos, recrutamento em outra área que não seja a tecnologia, né? Quanto à formação, eu sou graduado em psicologia, me formei em 2017 e um dos grandes desafios e objetivos é conseguir aplicar aquilo que a gente aprendeu na teoria para a prática, né, no dia a dia do recrutamento, seleção, desenvolvimento, treinamento, enfim, todas as atividades aí que abrangem o RH. Em breve estou iniciando uma pós-graduação aí que tem como tema intervenções online em psicologia e psicoterapia, e eu acho que já dá para fazer um link com o nosso tema do webinar de hoje, né, dessa questão da transformação digital, da disrupção, que é um termo que eu simpatizo muito e acho que tem tudo a ver com a noite de hoje, justamente da gente desmistificar e aprender nesse novo normal a como lidar e como poder otimizar esse processo de interagir, seja através de uma reunião, através de um acolhimento, né, um atendimento clínico, como a gente consegue se vincular e se aproximar com as pessoas mesmo nessa condição, né? E até nesse intuito de poder me aproximar mais de vocês aí, queria falar um pouquinho também algumas questões de ordem pessoal mesmo, né, interesses aí, hobbies. Acho bacana frisar então que dentro da psicologia eu me experimentei em diversas áreas, cultivo um amor aí por muitas, como psicologia social, psicologia do esporte, faço parte de um projeto social paralelo aí à questão da psicologia organizacional, né, justamente envolvendo essa questão do esporte, que hoje, por questões óbvias, ele tá em stand-by, né, tá parado aí. Bom, acho que todo o assunto, todo o tema que envolve, vamos lá, comportamento humano, estudo da mente humana, tecnologia, inovação, eu tô dentro, sou super ligado nesse tipo de comunidade, fórum, assunto. Outra curiosidade também, bom, talvez alguns já tenham percebido pelo sotaque, eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nascido e criado, sou gremista, quem interessar. E um hobby recente que eu desenvolvi aí, muito em função dessa situação de pandemia e quarentena, foi a aproximação dos jogos digitais, mais especificamente aí o console, né, o videogame, que realmente nos traz aí uma alternativa de entretenimento, muitas vezes desafio também, lógico, né, a gente quebra a cabeça ali com determinado jogo, determinada fase. Então, enfim, algumas curiosidades aí que eu achei bacana compartilhar com vocês. Já queria também passar a bola aí pro Rafa poder se apresentar. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal da Icor, da Atlassian, que está proporcionando todo esse movimento aqui, onde a gente vai poder divulgar e melhorar todo mundo, né? Crescer junto com o pessoal. Agradecer o pessoal que está de feriado, mais de 35 pessoas aqui compartilhando e com certeza vão aprender coisas novas hoje.
né? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente acompanhar. Então, bom, como alguns já me conhecem, sou Rafael Oliveira. Para quem não conhece, muito prazer, né? Tenho 26 anos, moro aqui em Taboão da Serra, tenho bacharel em Sistemas de Informação e me especializei na Engenharia de Software, né? Atualmente trabalho numa instituição financeira, mas tive a grande oportunidade de passar por uma das maiores consultorias aqui da América Latina, especializada na Atlassian, né? Então, eu sou especialista no Gira Service Desk e no Confluence. Então, quem já me viu lá pelo YouTube, tem o meu canal também, Rafael Oliveira, onde eu divulgo para as pessoas e busco ensinar, disseminar o conhecimento por lá também. Então, o E-Community vai ser mais uma oportunidade para a gente não falar só das ferramentas, só da solução, mas também do desenvolvimento pessoal e das tecnologias que você pode utilizar, né? Então, já quero puxar com vocês aqui o nosso assunto principal, que é a transformação digital, né? Então, uma frase que eu vi, ainda não sei quem escreveu essa frase, se alguém souber, comenta para mim, por favor, aí no chat, que é: ou você se transforma, ou você vai fazer parte da transformação de alguém. Porque o pessoal fala: Rafa, mas não estou vendo acontecer, não faço parte dessa transformação digital. Então, eu coloquei alguns aplicativos aqui que eu tenho certeza, quase 99,9% das pessoas usam, né? E já faz parte dessa transformação digital, né? Que o nosso SMS virou a mensagem, o áudio, a imagem via WhatsApp, né? Todo o nosso delivery aqui da região está centralizado em um aplicativo para mim, né? Então, isso facilita muito, torna muito mais cômodo esse serviço. O Uber também, tem gente que cogita hoje ter um carro, né? Fala: será que eu devo ter um carro? Então, hoje você pode pedir qualquer carro, a qualquer momento, em quase qualquer lugar, né? E o Waze, ele deixou de ser um aplicativo só de mapa, né? Então, ele permite que você identifique radares, que você identifique blitz, que você relate um acidente. Então, toda essa comunicação, todo esse Big Data está ali dentro, né? Então, eu coloquei mais dois aqui. Um é o nosso prêmio Alexa, como o Jimmy comentou, ela é uma facilitadora digital. A gente automatiza alguns recursos aqui da casa. Então, questões de notícias, previsão do tempo, alertas, alarmes, lembretes, até mesmo a lista de mercado, né? Eu consigo simplesmente falar e não preciso mais do papel e caneta. O Kindle também, para quem faz a leitura e lembra que, nossa, eu tinha aquela estante cheia de livros, né? Hoje eu tenho um mundo, alguns até gratuitos, em menos ali de 2 centímetros, né? Então, a gente faz parte dessa transformação digital, que é inserir a tecnologia e mudar o nosso comportamento, né? E o que eu quero trazer para vocês? O que as empresas pensam, né, a respeito disso? Como o meu cliente economiza tempo? Porque já que tempo é dinheiro, né, todas elas pensaram nisso. Como que o meu cliente economiza tempo na comunicação, no seu transporte? Ele consiga traçar uma nova rota para chegar num lugar mais rápido ou de uma forma mais barata, né, evitando ali, no caso do Waze, um pedágio. E no dia a dia que a gente tem as automações dentro de casa e nas empresas também, que acaba sendo uma consequência, né? E o que eu trago com isso? Tudo volta àquele ponto de o cliente no centro, né? Seja ele um cliente interno ou meu cliente final, aquele cliente que vai pegar o produto da prateleira, né? Então, se eu tenho uma equipe que é atendida por um portal ali de serviço, um Gira Service Desk, por exemplo, e ela tem um bom atendimento, ela tem uma experiência legal dentro da empresa dela. Então, se ela tem uma experiência legal dentro da empresa, o produto final tende a ser muito bom, né? Então, quando o seu cliente, ele lembra de você, ele lembra do seu logo, ele lembra das suas cores, ele vai se sentir bem e você torna, né, a ter tende a ter uma recorrência com aquele cliente. E tanto o cliente quanto a empresa, ela muda o jeito de fazer. Se a gente for lembrar, o WhatsApp nada mais é que uma mensagem de texto, né? É a mesma coisa que o SMS, só que fizeram de uma forma diferente. O Uber é a mesma coisa que táxi, porém fizeram de uma forma diferente, né? Então, toda vez que a gente muda o jeito de fazer, a gente, ao longo do tempo, né, de médio a longo prazo, a gente muda a cultura. Então, é essa mudança de cultura que a gente traz para as pessoas, certo? Então, independente da metodologia, independente da ferramenta, a gente consegue iniciar essa transformação digital, certo? E eu queria mostrar para vocês, com o home office,
foi por água abaixo aquela escala de segunda a sexta, das 8 às 5, né? Quem quiser comentar aí no chat é verdade ou não, porque deixou de ficar engessado, né? Então, todas as reuniões agora são remotas. Eu deixei aqui escala de trabalho 1, escala de trabalho 2, para exemplificar. A escala 2, ela vai de segunda a sexta, ela vai das 8 às 8 da noite, porém o horário é flexível. Quanto mais tarde você entra, mais tarde você sai, ou até mesmo você faz 2 horas de almoço, né? Então, o próprio colaborador, ele consegue ter 1 hora para se alimentar, ele pode praticar um esporte, ele cuida do bem-estar, ele estuda, né? Ou ele tem 2 intervalos ali durante o dia e cumpre as 8 horas dele. Então, assim, sensacional. Muitas empresas, ela não dava esse empoderamento para o colaborador, porque não tinha essa confiança de produtividade. E hoje, com o home office, a gente viu que é verdade, que dá certo, né? Então, do lado direito aqui, eu trouxe alguns pontos, por exemplo, a questão da organização. Com o home office, a gente ficou muito mais organizado, muito mais disciplinado, né? A gente acorda no horário, a gente faz nossas refeições, separa as tarefas e põe em prática o que tem que fazer. Com isso, a gente se tornou muito mais produtivo, né? A gente conseguiu fazer mais tarefas com mais qualidades e sem interrupção. Com maior produtividade, a gente acabou sendo mais competitivo, né? E com essa competitividade, o lucro da empresa foi maior, né? Então, o lucro, não que seja financeiro, mas talvez da equipe. A equipe conseguiu trazer mais resultado, certo? E isso a gente traz para o mercado. Tudo isso reflete na sua casa, reflete no seu comportamento e reflete na sua empresa, né? Então, são pontos da transformação digital, que é muito mais o lado pessoa, e a tecnologia auxilia você a chegar nisso, né? E aí eu queria a ajuda de vocês, que o Jimmy está dando uma olhadinha no chat. Quem está assistindo a gente aqui, mais de 40 participantes. Que momento que você está? Eu queria que você colocasse um emoji ou falasse, Rafa, tô assim, tô assado. Você está se preparando ou você já está transformando? Né? Pode ser dentro de casa, você comprou uma Alexa, você usa o seu celular para fazer alguma coisa. Queria muito que vocês interagissem aqui no chat com a gente, para a gente ver depois e chamar vocês e, quem sabe, relatar o caso de vocês aí na parte de transformação. E quem não sabe por onde começar, como se preparar, garanto que o Arthur vai conseguir ajudar a gente aí e o pessoal da Ecor também. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, além dessa transformação que a gente já vive, então é uma fase de maturidade que a gente está passando no momento. Eu queria mostrar para vocês os principais pontos que a gente vai transformar. Claro que tem outros, então se tiver, comente para a gente, mostra para a gente adicionar aqui também. Né? Mas o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, que a gente transforma, são os processos, né? O jeito como a gente vai analisar um requisito, o jeito como a gente vai tirar uma métrica, né? Então, todos aqueles processos da nossa empresa que é engessado, tem burocracia, às vezes pelo tamanho da empresa a gente não consegue desburocratizar, né? Mas a gente consegue criar um processo novo que facilita, encurtar o tempo ali das atividades. Então, a gente acaba fazendo essa transformação, colocando uma ferramenta ou até mesmo tirando, porque o excesso de ferramenta também pode ser um impeditivo, né? Ela pode causar esse empecilho, digamos assim, né? Então, a gente tem ali metodologias, a gente tem ferramentas, e mudando os processos, a gente acaba mudando o produto, né? Porque todo mundo trabalha para desenvolver um serviço ou um produto, né? Então, ele chega com muito mais qualidade com o seu cliente final, ele chega com muito mais velocidade, com novas funcionalidades, certo? Então, o seu cliente passa a ver de uma forma diferente o seu produto ou o seu serviço, né? Ele lembra mais de você, ele está mais próximo de você. Ele passa a te seguir nas redes sociais e ele passa a entender melhor por que ele está usando aquilo, né? E, consequentemente, a gente vai de frente com a experiência do cliente, tanto interno, né? Seja ele uma área da sua empresa, o RH, o jurídico, o pessoal de marketing, a gente muda essa experiência do cliente. Ele tem uma nova visão. Ou seja, eu estou entregando um novo valor agregado para o cliente, né? Não só por novas funcionalidades, mas fazendo a mesma coisa de um jeito diferente, certo? Entregando essa tecnologia para ele, facilitando a vida dele, ele está ganhando tempo e ele vai querer cada vez mais usar e conhecer a sua plataforma, o seu produto, a sua metodologia, e ele vai se adaptar para tornar aquilo cada vez melhor, né? Então, a gente tem o feedback do cliente e com isso a gente consegue reiniciar o fluxo, né? E como todos nós somos clientes,
né? Isso acaba impactando na nossa carreira. Para onde a gente quer chegar, como a gente vai se transformar, o que a gente vai fazer, como que eu mudo o meu mindset, o que o pessoal está procurando, porque às vezes a gente vê uma notícia, a gente vê algum artigo e acaba se enganando ou não sabendo por onde começar, né? Então, vou passar a palavra para o Arthur aqui, para o Arthur falar um pouquinho de carreira para a gente, o que o pessoal espera, qual a expectativa de um headhunter. Vou parar a tela aqui, Arthur, todo seu. Beleza, Rafa, obrigado pelo link aí, pelo gancho. Primeiro, assim, que tem algumas frases ali nos teus slides que já geram vários insights, né? Eu fiquei pensando nessa questão da absorção, da transformação, né? Da gente ser absorvido por um processo de transformação digital, enfim, e até ampliando um pouco mais esse conceito de transformação, de uma forma geral, a gente pode entender como um processo de mudança, independente do âmbito, né? Do segmento em que isso ocorre. E todo o processo de mudança, ele nos gera um desconforto. Em que sentido? É um movimento em que a gente vai ter que estar saindo de uma zona de conforto, daquilo que a gente conhece, para dar um passo adiante para algo que a gente não necessariamente, por mais que tenha um embasamento, tenha dados que nos digam ou que nos sugiram que determinada coisa vai ser assim ou assado, que vai dar certo, é sempre um processo de descoberta, um processo novo que gera algum receio, né? Então, primeiro é a coragem para a gente aceitar ou encabeçar um processo de transformação, né? Muitas vezes a gente é absorvido sem perceber, e acho que isso também nos gera um insight, né? No sentido de ver o quão maduro a gente está nesse aspecto e o quanto já foi absorvido. Sobre a questão da carreira, a carreira em TI, de forma geral, eu acho que é extremamente amplo, né, e rico, assim, eu acho que é até tópico para um próximo webinar, aí já fica a dica, né, da gente poder entrar bastante nesse assunto, mas focando, assim, principalmente nesse processo de transformação e nas metodologias ágeis, por assim dizer. Deixa eu trazer um dado aqui para vocês, que eu coletei em fevereiro, quando, em parceria com o Jimmy, comecei aí a trabalhar as primeiras posições dentro desse contexto de transformação digital. Fiz uma pesquisa bem simples ali no LinkedIn, procurando por vagas que tinham em sua nomenclatura a palavra ágil, ou agile, ou transformation, alguma coisa nesse sentido, e só no estado de São Paulo apareceram de cara mais de 300 vagas. Tá? Eu achei isso extremamente representativo. Eu acho que ilustra muito a demanda que a gente tem hoje, tanto de mercado, quanto de profissionais, quanto desse desejo das empresas em estar inovando, estar dando um passo adiante, seja muitas vezes por necessidade, porque o mercado está te engolindo, ou seja, por um processo espontâneo, enfim, de querer realmente otimizar, melhorar o negócio e ser referência nesse sentido. E uma coisa que me chamou a atenção, até queria trazer aqui para esse bate-papo com vocês, é que quando eu busquei perfis, eu percebi que nem todas as pessoas elas estão necessariamente vinculadas ou têm um background de tecnologia. Eu percebi que, me parece, que tem um espaço para o pessoal trabalhar nesse processo de transformação ágil sem necessariamente ter uma formação prévia em algum curso vinculado à TI. Tô certo? Como é que isso soa para vocês? Assim, algo que faz sentido? Arthur, olha, esse ponto que você trouxe faz todo sentido, porque cada dia mais a gente tenta buscar a conexão com o negócio, né? E essa conexão com o negócio, a gente está olhando para o cliente ali no centro, como o Rafa já trouxe ali para a gente. Então, assim, há uma série de disciplinas que acho que rodeiam hoje os profissionais, né? E esse ponto que o Arthur trouxe, né? A gente recentemente trabalhou uma vaga aqui dentro da Icor, que é justamente para uma vaga que a gente denomina de Agile Advisor, né? É alguém, é um perfil de pessoas que os nossos clientes vão nos contratar para justamente apoiar nessa transformação. Então, veja só, quando o Arthur foi buscar isso, falamos, gente, o que a gente precisa? Né? O que essa pessoa, né, diferente do que hoje a gente tem, né, que
quando a gente olha por hard skills, é muito fácil, né, Arthur, né, Rafa? A gente bate o olho num currículo, bate o olho num LinkedIn, tá fácil. É basicamente um monte de checkzinho que a gente consegue aplicar, né? Tem, não tem, conhece, não conhece determinadas coisas. Agora, quando a gente está falando de uma transformação digital, a gente não está olhando mais só tecnologia pura, ou um hard skill. Então a gente começa a ver quanta coisa está circulando em torno desse profissional. Então, de fato, assim, não, até a receita de bolo hoje em dia mudou totalmente para procurar um profissional nesse sentido. Isso olhando para quem está demandando, né? Dá para a gente fazer esse bate de bola aqui, né? Eu com o Arthur, porque assim, eu ajudei na demanda e ele ajudou buscando esse profissional. Então, realmente é difícil. As perguntas que eles fazem hoje, né, que o RH, de uma forma geral, faz para a gente que está mais ali no dia a dia, na operação, é até diferente, até nos surpreende. Então, assim, esse processo de transformação digital, até mesmo para que a gente possa encontrar um profissional num tempo hábil, para que a gente possa realmente entregar aquele serviço que a gente está prestando, né? Porque tudo isso está fazendo parte todo desse value stream. Surgiu uma demanda nova, um serviço novo, que estava ali naquele desenho do Rafael ali, surgiu algo novo. Poxa, a gente precisa se movimentar. Nós, enquanto empresa, ou todo mundo que está aqui, realmente está buscando ou criar uma oferta nova ou melhorar algo novo. E realmente a gente fez essa conexão. Emergiu ali uma nova necessidade e ali a gente correu atrás e buscando ser de uma forma ágil, né, Arthur? Porque é totalmente diferente daquele processo anterior que a gente tinha para buscar outros tipos de profissionais. Então, realmente faz todo sentido, assim, tudo isso que está circulando em volta desse profissional. Rafa, quer complementar com alguma coisa? Com certeza, acho que é muito mais o lado, assim, humanizado, como a pessoa vai lidar com a situação, né? Como que ela vai tratar o time, porque é como a gente falou, é interno e externo, né? O time interno ali estando muito bem, conseguindo praticar e desenvolver tanto o ponto o pessoal, né? Tudo fica melhor. Então é a questão de cultura, de comportamento e ter aquela conexão do time realmente, né? Deixou de ser aquele negócio tabelado e o time tem que estar junto. Mas é isso. Boa. E aí, pegando, já trazendo algumas respostas aqui, Rafa, da sua pergunta, né? Se a galera já estava pronta, está se transformando. Já tem um pessoal aqui que já tem os dois. Ó, tá ali correndo Legal. atrás, outros já estão se transformando, e foi bem legal quando o Arthur começou a comentar, né, sobre toda essa conexão da psicologia ali, toda essa transformação digital. O, o Marcos Júnior, ele fez um comentário bem interessante. No meu caso, eu tento fazer a escala 1, aquela ali que você comentou, né, dos horários, para não ficar Uhum. maluco por causa da pandemia. Então, realmente, assim, às vezes a rotina, né, ter alguma coisa parecida com uma rotina pode nos ajudar nesse momento. Boa, Com excelente, obrigado. certeza. Obrigado, pessoal. Muito bom. Aí eu já vou emendar aqui uma pergunta para o Arthur, né? Toda a literatura que fala sobre transformação digital, pessoal, todas elas, né? Elas citam alguns aspectos. Os principais, os mais citados são pessoas, processos e cultura, né? E até é engraçado porque aqui, de uma forma direta, a gente não lê uma palavra chamada tecnologia, né? Ou uma ferramenta em si. A gente está falando de todo um entorno. Porque assim, já está subentendido, né? O que você vai usar digitalmente nessa transformação, vai emergir do seu cenário, do seu negócio, da sua empresa e assim por diante. E aí, pensando no RH, né, aqui acho que muitos dos nossos amigos que estão aqui presentes têm alguma ligação direta com tecnologia, né, ou atua diretamente nessa área. Então a gente tem que aproveitar que o Arthur, que assim, está numa área que nos circula, né? Então eu queria entender, assim, olhando para esses pilares, Arthur, pessoas, processos, cultura, qual que é a relação do RH, como que ele está olhando essa transformação que temos os agentes, né, que a gente olha já para aquela galera de TI, que normalmente é denominado como um agente dessa transformação, e a gente tem um RH que está assim, cara, colocando esses agentes no campo, né? Sem ele, como que a gente faz? Como que você fala? Explica um pouquinho para a gente sobre essa relação. Perfeito, Jimmy. Cara, obrigado pela pergunta, acho super pertinente, assim, porque eu, desde que comecei a trabalhar com o RH, eu vivenciei muito em loco esse processo de transformação, né? Eu percebi que
ferramentas novas foram surgindo, a forma de recrutar ela mudou, muito investimento numa nomenclatura aí que eu vejo que ela está ficando cada vez mais comum, que é a questão do employer branding, né? Das empresas, além de investir num trabalho ativo de recrutamento, também conseguir investir na marca da empresa para que as pessoas passem a conhecer e as pessoas passem a se candidatar. Então, foi um movimento bem representativo assim que eu vivi nesses anos de carreira até então. E eu acho que tem também um estigma, Jimmy, que a questão, o RH ele sempre foi um meio campo entre diversas áreas da empresa, né? Ele sempre startou muitos processos e por isso que eu entendo que ele é tão chave dentro de um negócio. Então ele, por vezes, acabou sendo taxado como o setor que apaga incêndios, né? E a partir do momento que a gente teve a oportunidade de trazer mais inteligência, um olhar de prevenção para os processos e daqui a pouco um trabalho operacional menor devido a essa geração de dados, essa coleta de dados e essa inteligência, isso nos propiciou antecipar demandas, otimizar processos, desburocratizar algumas etapas, né? Claro que tudo isso, como você falou dessa tríade, né? São as pessoas que fazem a empresa, que fazem o negócio, que fazem a cultura, mas a gente com certeza tem esse processo facilitado pelas ferramentas, né? E aí também não tem como não citar a Atlassian nesse processo, né? O Trello, por exemplo, acho que foi a primeira ferramenta que eu tive contato e ela faz parte da minha vida. Eu uso tanto para o profissional quanto para o pessoal, para essa gestão de tarefas. Logo em seguida também tive contato aí com o Gira, o próprio Confluence, que facilitam muitos processos. E um outro ponto que para mim foi bem significativo nesse processo, que obviamente ele é constante, né? E ele está sempre mutando de transformação digital, puxando especificamente para o RH, é a inserção da inteligência artificial. Hoje a gente vê cada vez mais plataformas que nos geram dados extremamente ricos após um processo. A gente sabe, né? Eu vi que tem pessoas do RH aí acompanhando também o nosso webinar. Tem vagas e tem processos que eles vão durar meses, né? Até a gente conseguir buscar essa pessoa, esse profissional. Só que a questão não é só atingir aquele objetivo, fecha a vaga e pronto. Não, a gente colheu um monte de informação de mercado. A gente fez um termo comum também, a questão do pool de candidatos, né? Aquele banco de talentos. A gente teve uma troca muito rica, conversou com pessoas, fez conexões, e isso é inteligência para a gente. Então, esse processo de inteligência artificial, eu vou dar um exemplo de uma plataforma com a qual eu já trabalhei, em que ela gera, digamos assim, uma porcentagem, um algoritmo para traçar qual o perfil, qual a cultura daquela empresa, né? Então, todo candidato que tiver contato com o processo seletivo daquela empresa, ele vai estar respondendo o mesmo questionário que os fundadores, que o CEO, enfim, os diretores dessa empresa responderam para traçar, e a partir disso a gente vai ter um fit cultural em números, né? Um fit cultural métrico do quanto aquele candidato, aquela pessoa está alinhado aos valores da empresa, que eu acho que, como vocês já falaram sutilmente nas falas de vocês, é muito mais fácil a gente estar ensinando hard skills do que soft skills. É muito mais fácil a gente estar fazendo uma imersão técnica do que propriamente de atitudes, de comportamento. Então, isso também acaba sendo um ponto definidor para a gente na seleção de pessoas, né? Em resumo, acho que seria isso, Jimmy. Maravilhoso. Você falou a palavra soft skill aqui, o Fábio Witzel, que ajudou a gente aqui num comentário, até vibrou, que ele colocou assim: além da mentalidade e do conhecimento da metodologia, é imprescindível soft skills. E você comentou, ele já mandou, com certeza, assim, é algo extremamente importante. Que é isso, né? A tecnologia tá tudo emergindo. Cara, de novo, assim, não dá pra gente pegar ali uma vaga, pegar um profissional que tá ali quadradinho, opa, se encaixou bonitinho. Não. Hoje você tá ajudando a gente, né? Hoje tá aqui na Icor nos ajudando, mas como todo profissional de RH, tá nos ajudando a transformar as empresas digitalmente falando de coisas que a gente nem sabe ainda. A gente não sabe qual que vai ser a necessidade dela para amanhã. Agora vamos pegar ali o lado do Rafael para nos ajudar. Rafael, quando você começou nessa carreira aí e agora está muito forte o termo transformação digital, o quanto você já se transformou profissionalmente desde quando você terminou lá sua graduação ali
até agora? Como que foi essas guinadas ali para você conseguir acompanhar tudo isso? Sem dúvida, acho que até foi uma boa caminhada, né? E como a gente até discutiu, acho que eu quero mostrar isso para o pessoal, que é aquilo, você não está se transformando por agora ou para o momento, né? É ao longo da sua vida. Então, quantas tecnologias eu já passei, quantas tecnologias eu já vi serem descontinuadas, né? Até mesmo meu celular, acho que ao longo dos anos aí foram 4, né? E cada celular trazendo features novas. Então, assim como o mercado de trabalho exigiu, né? Exigiu muito mais comunicação, muito mais melhorar a comunicação visual, né? Então, a gente teve que se adaptar a isso e que você falou, hard skill, teve que aprender, né? A gente conseguiu achar parceiras, a gente conseguiu achar pessoas dispostas a nos ensinar e desenvolver os soft skills, né? Tem soft skills que a gente dificilmente colocava em prática dentro da empresa e a gente conseguiu evoluir e demonstrar isso para as pessoas. Então, acho que foi muito forte isso daí. Boa. Eu vou trazer algumas coisas que eu dei uma olhada na internet, assim, que representa muito, assim. Ouvi comentários do tipo assim, é preciso contratar pessoas que entreguem valor para o negócio como um todo, e não apenas na competência exigida para a vaga no momento presente. Então, olha só que dificuldade, assim, eu fico imaginando até, agora eu vou perguntar aqui para o Arthur. Arthur, como que é captar isso, né? Vem o candidato, né? E você olha para ele e fala assim, cara, eu preciso ir um pouquinho além. Deixa eu ver o que essa pessoa hoje tem que realmente está ali no meu job description, mas o que dali em diante ele vai conseguir me atender? Como que é essa experiência? Perfeito, Jim. Primeiro, acho que até o Fábio comentou ali em relação ao seu comentário, né? Disso que você leu na internet. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. A gente precisa contratar alguém pensando em todo esse entendimento e alinhamento do negócio, da necessidade da área e pensar a longo prazo, né? E uma coisa comum que eu vejo acontecer, e aí já misturando, trazendo um pouquinho de soft hard skill, existem profissionais que são especialistas em determinado framework, determinada metodologia, e é a paixão da vida deles. Ótimo, sensacional. A gente sempre vai ter as nossas preferências nesse sentido. E daqui a pouco ele traz um processo de transformação que ele encabeçou, que ele utilizou determinada metodologia e foi um sucesso. Só que quando a gente está falando, até podemos pegar aí o exemplo da Ecom, de uma empresa de serviços, em que vai atender clientes de diversos segmentos, em diversas realidades, em diversas etapas de processo de transformação, é muito importante ter um jogo de cintura para a gente não querer introjetar e colocar a goela abaixo de determinada metodologia, né? Sendo que a realidade ela é diferente, a necessidade ela é diferente. Então, acho que aí vai a primeira característica desse profissional, quando a gente está buscando e fazendo uma entrevista comportamental por competências, né? O quão flexível, o quão adaptável é essa pessoa, o popular jogo de cintura, né, no sentido de lidar com o cliente, de entender, de validar a necessidade desse negócio e conseguir se moldar conforme essa necessidade. E até já pegando o gancho assim, dessa característica de adaptabilidade, tem outras coisas que andam de mãos dadas com ela, né? Uma que é bastante clichê, e ela é clichê por uma razão, é a questão da resiliência. É imprescindível quando a gente está mexendo na transformação de um negócio, de uma empresa. Assim, inevitavelmente a gente vai se deparar com conflitos, resistências, com obstáculos, e é por isso que eu falo na resiliência. A pessoa tem que estar disposta a argumentar, a confrontar isso, a superar isso. Então, seria uma outra soft skill que é super importante que a gente busca nesse processo seletivo, assim como a questão também da comunicação, né, de como essa pessoa se relaciona com o cliente interno, externo, capacidade argumentativa. Acho que a capacidade influenciadora dessa pessoa também é importante para vender, para defender as suas ideias. Então, acho que todo esse conjunto de habilidades que não são tão facilmente ensináveis assim, se resumem até a questão da inteligência emocional, que é outro tópico que está super em alta, né, que basicamente é a gente ter percepção das nossas emoções, dos nossos sentimentos e saber como e quando externá-los. Isso é chave para esse negócio, é chave para esse processo de transformação. Eu acho que é basicamente isso. Assim. Sensacional. Engraçado, a gente já está quase 40 minutos aqui, pessoal, nesse bate-papo sobre transformação digital.
e basicamente a gente não fala de ferramenta, né? A gente está falando o quê? De pessoas. A gente pode dar voltas, dar voltas, dar voltas, e a gente vai voltar. E por dois nomes, né? Ou hora a gente vai chamar de cliente, né? Ou hora a gente vai chamar desse agente dessa transformação. Né? De fato, a ferramenta acaba sendo, de certa forma, secundária, tem uma grande importância, né? E aí, pegando o gancho disso, olhando para a transformação digital, a gente ouve muito falar sobre, né, sei lá, inteligência artificial, a gente está falando também, indo para um lado ali do RH, né, People Analytics, a gente está falando de formas, né, de buscar essas pessoas. Você já comentou um pouquinho ali, Arthur, fala um pouquinho como que essas ferramentas agora, né, a gente, vamos pegar, olhar para a ferramenta e falar assim, porra, como que ela está me ajudando agora, né, para a gente buscar esses candidatos, buscar essas pessoas. Fala um pouquinho sobre como essas ferramentas vêm te ajudando. Você falou um pouquinho também que hoje um candidato que entra, cara, ele já está nos dando insights para que a gente possa buscá-lo amanhã, talvez para uma outra oportunidade que ter maior fit. Então fala um pouquinho sobre essas ferramentas, como que você está conectando. Beleza, beleza. Algumas até eu citei, mas posso ir um pouco mais a fundo em relação à aplicabilidade delas, né, para essa realidade de RH. Então, assim, essa questão de gestão de tarefas, para a gente, o Trello ele é sensacional, a gente integra os times por ali, faz processo de desafio técnico por ali, tá todo mundo na mesma página. Né? O próprio Gira, quando a gente fala de um sistema de admissão, o quanto ele otimiza isso. Então é muito bom o Confluence para comunicação interna, compartilhamento de documentos, facilita muito. A gente tem toda a habilidade de customizar aquela ferramenta para dar os devidos acessos. Quando eu falo também da questão de plataformas assim de gestão de processos de recrutamento e seleção, bom, a gente tem duas referências de mercado, aí, uma nacional, outra internacional, que são a GUP, são a Lever, são ferramentas que estão investindo nessa questão da inteligência artificial também, nos geram muitos dados gráficos, e a gente consegue falar a mesma língua, muitas vezes, né, de quem está ali entregando, desenvolvendo, enfim, quem está em outras pontas do negócio. E também aí falando mais aí da área inerente ao Rafa e ao Jimmy aí, que estão mergulhados nessa questão do ágil, né? A gente, como RH, já tem alguns rituais clássicos assim, como quadro Kanban, sprint, daily, retrospectiva, né? Tudo nesse intuito, como eu falei anteriormente, de conseguir tornar o nosso negócio, a nossa atuação cada vez mais estratégica e menos operacional. Eu acho que de forma resumida, é por aí. Excelente. Queria puxar um gancho que o Arthur falou, Jimmy. Acho que é muito legal. É o que ele falou. É menos braçal, né? A tecnologia está aí para facilitar isso, para a gente automatizar alguns pontos e trazer essa automação. Eu vi que o Hernan, que ele fez uma pergunta ali, ele até falou sobre os jovens, né? Que vêm por aí, principalmente, não tem esse conhecimento, não consegue ver isso nas escolas, nem em cursos, até mesmo na web. E realmente, queria até fazer uma pergunta pro Arthur, em questão de jovem aprendiz, né? Como que a gente guia ele dentro da empresa, qual que é o onboarding dele. Eu acho que é muito legal, deu até um insight para ter uma nova iniciativa. Né? Gostei do comentário dele. Obrigado, Hernan. Muito bom, Rafa, o Hernan também que contribuiu nesse sentido. Cara, eu vejo isso cada vez mais como uma saída, assim, programas de estágio, programas trainee, investimento em jovens aprendizes, porque a gente percebe que em vagas extremamente técnicas, extremamente estratégicas, a gente tem um esgotamento de profissionais. Quando daqui a pouco a gente tem algum tipo de restrição de localidade, não é mais tanto a realidade, mas por vezes acontece, dependendo da estratégia do negócio. Então, a solução está cada vez mais em formar esses profissionais em casa, trazer, desenvolver, assimilar a cultura da empresa, do que propriamente contratar alguém pronto que, vamos lá, tecnicamente está 100% pronto para sair jogando, para já fazer as primeiras entregas, mas não tem um fit cultural. Né? Então, acho que a solução, sim, está em ser disruptivo com essa questão do nosso método, seja de contratação, seja de ensino, seja de... Enfim, e aí eu vou te devolver, Rafa, com uma outra pergunta, tá? Porque essa tua pergunta me gerou um outro questionamento, que é referente à nossa dificuldade
Cara, como país, tá? Vamos lá. Não quero ampliar tanto e fugir do tema, tá? Mas a gente sabe que tem um choque cultural muito grande, tem grandes players que acabam, dentro de um processo de transformação digital, trazendo pessoas de fora com uma outra cultura para encabeçar todo esse processo. Como é que existe essa dificuldade cultural, de fato? Como é que vocês enxergam esse processo, assim? Eu vou até compartilhar um caso pessoal, já presenciei isso, né? Então, não tem como eu comparar o jeito brasileiro com o jeito alemão de produzir, né? Com o jeito coreano, que aquilo é bem rígido. Então, é o by the book e você não questiona adaptações ou transformações, né? Aquilo é o certo. Então, eu vejo que, assim, pelo lado brasileiro, a gente tem muita facilidade em criar, em desenvolver, em opinar, né? Muitas empresas ainda são resistentes a isso. Então, ótimos projetos são bem-sucedidos por causa dessas sugestões, desses feedbacks. E aí já toca no assunto que eu também acho que está em alta, que é a questão do feedback, a cultura do feedback, né? Para a gente, legal, o meu colega faz assim, mas eu não preciso copiar. Eu posso transformar e fazer do meu jeito e adaptar para o meu negócio, para o meu produto, para a minha empresa e para mim, né? Então, é uma resistência que é o que a gente falou, tem que ser vencida aí no mercado. Excelente. E aproveitando também da pergunta do Herman, aqui na ICOR, a gente tem a ICOR Foundation, onde justamente a gente, através do terceiro setor, né, apoiando empresas e instituições, a gente busca preparar hoje em dia o jovem para realmente para aquela área, aquela sopa de leitinho que a gente chama de STEM, né, que é justamente, que é uma sigla em inglês, né, que ali faz referência a ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, Herman, a gente tem um projeto dentro da ICOR que justamente tenta buscar, né, fomentar no terceiro setor, né, quando a gente não tem um envolvimento direto por uma empresa, né, ou até mesmo pelo governo, como foi o caso da sua pergunta. Então, existem formas hoje em dia, essa é uma delas, eu vou até deixar o link aqui do nosso bate-papo aqui, do ICOR Foundation, para quem tiver curiosidade, é um programa bem legal que a ICOR tem, então ela fomenta esse tipo, né, de aprendizado, levar para uma população, às vezes que realmente não está sendo assistida de alguma forma nesse sentido, para justamente essas áreas que a gente consegue ver que para o futuro e para agora são extremamente importantes e realmente precisa ter oportunidade, tá? Então fica aí para o conhecimento da galera. E aí eu vou fazer uma pergunta agora, Arthur, que ela é bem provocativa, né? Então a galera que está ouvindo a gente aqui, está participando junto com a gente, já se depara no dia a dia com isso. Como que o RH hoje analisa a reputação digital dos candidatos? Como que isso acontece, né? Hoje em dia é um livro aberto, todo mundo ali bate olho no LinkedIn e sabe tudo que está acontecendo. Como que é para você? Fala um pouquinho para a galera aqui que está nos ouvindo pegar alguns insights. Beleza, cara. É uma pergunta provocativa mesmo. Acho que, enfim, tem pano para manga aí. Vamos lá. Falando pessoalmente, tá? Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, porque eu sou o antônimo de um heavy user de redes sociais, tá? Eu não tenho perfil no Instagram, o Facebook ele apenas existe, então a minha, digamos assim, a minha fonte, o meu embasamento acaba sendo dentro do LinkedIn, né? E até em relação a isso, a gente até estava trocando uma ideia ali com o Rafa e com o Jimmy antes de entrar com vocês, que me parece, e aí até se quiserem opinar aí no chat, agradeço, que o LinkedIn, ele cada vez mais está se aproximando do Facebook em relação a tópicos polêmicos, posicionamentos, enfim, de cunho político, ideológico. E, bom, Jimmy, sendo objetivo na tua pergunta, tá? Sim, existe uma mínima checagem em relação a isso, né? Daqui a pouco a gente está numa entrevista e a pessoa diz que faz parte de tantas comunidades, tem tais interesses, a gente vai acompanhar minimamente, no meu caso ali mais focado no LinkedIn, o tipo de conteúdo que essa pessoa está postando, está consumindo, né? Eu acho que vale a checagem, não no intuito de, vamos ver se é verdade, né? Mas mais de daqui a pouco isso pode estar me abrindo uma porta para novas conexões, para determinados fóruns, como é o e-community, por exemplo, a troca que a gente vai ter aqui é extremamente rica, né? Mas assim,
achar que a gente faz trabalho de FBI também, e ir lá, saber com quem essa pessoa se relacionou, em quem que vota, que música gosta, isso daí a gente já está falando de bias, de outras questões que não são tão pertinentes, né? E a gente não vai tão a fundo. Mas, assim, uma mínima checagem, enfim, conhecer um pouco mais como essa pessoa se comunica com o público, com outras pessoas, eu acho importante, assim. Maravilhoso. A Silvia ali fez um comentário interessante. Ó. Eu navego diariamente no LinkedIn e vejo menos pudor das pessoas em relação a assuntos polêmicos, porém necessários. E acho que se posicionar é uma tendência crescente. Realmente, buscar, né, esse equilíbrio que sem ter muita interferência, que eu acho que é importante. Fala aí, Rafa, o que você acha disso? Muito legal a questão da Silvia, porque você se posicionando, você consegue provocar outras pessoas, né? E é com essa provocação, com a insatisfação, que surgem novas soluções, né? E não que a pessoa ela vai te criticar de uma forma construtiva, ela vai sugerir novas opções. Então, eu já vi casos do pessoal falar, eu não consigo achar em lugar nenhum, é muito caro. E alguém comentou, falou, cara, tem um curso gratuito aqui, você já consegue a introdução e já consegue produzir, né? Então, acho que é muito legal se posicionar, claro, sem ofender a opinião do outro, né? Sempre respeitando, mas muito legal, Silvio. Acho que é isso. E até se me permite, pegando a fala do Rafa, é exatamente isso. Eu concordo com a Silvia também. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se posicionar, acho importante. Mas o que a gente cuida, basicamente, é a forma como se posiciona, né? Comunicação violenta, tá ofendendo alguém. E isso é que é o cerne da questão, assim, pra gente, né? Excelente. E ali a gente já captura, talvez ali, né? Eu tô chutando aqui, não sou especialista, mas acho que numa soft skill muito importante, senso crítico, né? De com certeza olhar para aquilo que está na nossa frente e criticar de maneiras positivas. Né? Não quer dizer que a sua opinião seja igual à minha, mas pelo fato de você enxergar aquilo e de alguma maneira trazer a reflexão, e é o que a gente passa todo dia, né? Hoje, nas nossas prestações e serviço aqui na Icor, é muito importante, porque os clientes, né, que consomem os nossos produtos, os nossos serviços, muitas vezes é isso que eles buscam da gente, uma crítica, que é aquela famosa crítica construtiva, é claro, aquilo que vai dar aquele toquezinho ali, principal para empurrar um pouquinho ali para diante aquilo que esteja fazendo, né? E aí, Arthur, a gente está caminhando aqui para as últimas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, tragam perguntas aqui, comentários. A gente aqui na Icor, né, a gente traciona um carro-chefe que é a Atlassian, né, que assim, é um dos grandes players aí, realmente que vem ano a ano se posicionando de uma forma que facilita, né, as empresas a caminharem justamente no transformação digital, né, por meio das suas ferramentas. Então, realmente viabiliza, de uma maneira, através de um ferramental, soluções onde as empresas vão poder colocar ali seus processos, até compartilhar sua cultura, né, por meio de uma ou outra ferramenta que a Atlassian possui. E olhando para esse cenário, né, a gente está falando de Atlassian, a gente está falando de várias competências, e como que tá fácil assim achar esses profissionais que por meio de ferramenta, como por exemplo o Switch Atlassian, pode aí facilitar, ajudar esses clientes, né, essas empresas, seja fazendo parte de uma consultoria ou não, sendo realmente internalizado para que realmente possa favorecer e ajudar, impulsionar essa transformação digital? Perfeito, Jimmy. Assim, e uma coisa muito legal, tá? O onboarding dentro da própria Ecor, ele teve uma atenção bem especial para essas ferramentas Atlassian. Eu acho que uma coisa que facilita muito é a gente ter essa proximidade cultural, né? Enfim, é bem natural e acho que isso facilita para quem hoje trabalha para esse cliente e atende, né, através desses clientes, dessas ferramentas. Cara, vamos lá. Facilita sim, tá? A gente tem via de regra nas nossas posições essas ferramentas, essa experiência prévia com essas ferramentas como um nice to have, como um diferencial, porque a gente confia muito no nosso processo de onboarding, é realmente uma imersão, e eu digo que costuma ser meio amor à primeira vista, assim, né? A galera curte bastante e se aprimora também. Cara, eu acho que é basicamente isso, assim, imagino que o Rafa tem alguma coisa também nesse sentido para
Mas fácil não é, viu? Fácil não é. O que a gente percebe é que, cada vez mais, mesmo sendo um diferencial, as pessoas já vêm com esse conhecimento porque determinada empresa já utiliza dessa ferramenta. Então, uma boa surpresa que a gente tem tido, assim. E o bacana também é que o Rafa aí com as redes sociais dele está ajudando todo mundo. Isso é muito bom, acho que é a parte do feedback que o pessoal me chamou e falou, que legal, cara, as suas postagens me ajudaram a achar um guia e eu consegui treinar minha equipe. Né? As suas postagens me trouxe conteúdo que eu consegui pôr em prática. Né? Então, isso é muito bom. O nosso grupo, a gente tem um grupo da Atlassian, né, no WhatsApp, o Atlassian User Group, e são poucas pessoas hoje, mas a gente consegue se ajudar. Né? Essa semana teve uma dúvida mesmo e em menos de 2 minutos a gente conseguiu resolver uma dúvida de um parceiro nosso. Né? Cada vez ele tomando mais proporção e conseguindo melhorar ali o problema que ele tinha. Então, cara, é muito bom, muito bom. Maravilhoso. E aí, essas pessoas se conectando com essas comunidades, né, esses canais tem tudo a ver com o que o Arthur comentou, né, dessa tal investigação, né, das mídias sociais da galera. Acho que o que vale é isso, né, por onde ela circula, né, o que ela está encontrando ali de legal nesse meio que realmente pode ajudar a trocar experiência, né, só dentro de casa às vezes não é o suficiente, a gente tem que buscar apoio fora, né, nessas redes, nessas comunidades e tudo mais. Vamos ver aqui a pergunta do Herman aqui. A transformação digital traz benefício para o país, para o mundo, é certo. Em relação ao momento que estamos vivendo, vocês acreditam que o meio ambiente terá um foco maior, mesmo respeitando as necessidades de lucros? E as pessoas utilizando esses meios podem fazer isso acontecer através dos produtos e aquisições? O que você acha, Rafa? Eu vou tocar direto no ponto que ele falou aqui, do meio ambiente. Né? Eu acho que tem questões políticas que vai ser muito difícil, tem muitas barreiras, né? Até a questão comportamental também. Então, a gente volta lá na pré-escola, a criança aprende a reciclar, aprende a economizar, mas fica difícil de pôr em prática. Né? Então, hoje, o que eu vejo? A tecnologia facilita para a gente porque eu consigo achar, por exemplo, pontos de reciclagem. Então, aquela área que não tinha uma renda, hoje ela tem, porque ela recebe produtos, ela recebe plástico, metal, ela consegue reciclar e vender, né? Então, ela tem a parte do lucro dela, dá emprego para as outras pessoas, né? Em questão de mercado, por exemplo, eu estava em busca de um app onde eu agendei minha compra e minha compra do supermercado chegou para mim. Então, ela chegou direto da fábrica para mim. A fábrica não produziu em excesso, eu consumi menos embalagem plástica, né? E consegui o que eu queria ali. Em vez de ir até o mercado e consumir a minha gasolina, por exemplo, eu tive um entregador, gerei renda para o entregador, a fábrica produziu na quantidade correta para mim, então a gente conseguiu ter esse retorno, assim, digamos, para a natureza, né? Assim como energia eólica, energia solar e outras formas que a gente tem aqui de otimizar e poupar o meio ambiente, né? Acho que isso é muito legal e é um ponto que eu não vejo que é tão citado, mas é um ponto bem interessante. Realmente, Rafa. Por favor, Arthur. Tranquilo. Não, é isso. Acho que o Rafa deu o exemplo perfeito, o exemplo prático perfeito. Eu acho que é isso. É uma grande oportunidade, na verdade, que a gente tem em mãos, né? De trazer N questões ambientais, sociais que estão pegando e aplicar a transformação digital para esses âmbitos também. Então, eu quero crer. A sua pergunta é se a gente acredita, né? Eu quero crer que sim, viu? Eu creio muito ali no que ele trouxe no fim ali, né? As pessoas então têm esse poder. Realmente, né? A gente já está caminhando aqui para o final, pessoal. 1 horinha certinho desse bate-papo, a gente poderia aqui estender, né, por muito mais tempo. E é isso, Herman. Pessoas, né? A gente está nesse fórum aqui hoje, nessa comunidade, falando sobre transformação digital. Mas felizmente não temos nenhum bot aqui conectado, mandando perguntas, respondendo. Então isso já é uma grande vitória para nós, ainda estamos acima, né, em relação à transformação digital. Acho que nós, pessoas aqui, junto com o Arthur, agradecer muito a sua presença, Arthur. Acho que essa visão, né, acho que a gente buscou sair um pouquinho do trivial, tá, pessoal? Falar de transformação digital, mas a gente poderia, assim, chegar aqui com uma sopa de letrinhas, falar um monte de ferramentas, falar um monte de certificações, um monte de coisa que pode ser o agora, nesse instante, mas pode ser que daqui 1 mês, 1 semana, 1 ano,
alguma coisa pode mudar, e aí vem muito da resiliência, né? O Rafa comentou muito quanta coisa ele já aprendeu e desaprendeu, né? Que aí está um grande segredo aí, desaprender para aprender outras coisas, abrir espaço para as novas tecnologias, novos conhecimentos, novas soft skills, para ter um comportamento que faça, né, que tenha aderência para o que o mercado está pedindo, que no final o mercado tem uma outra pessoinha lá do outro lado, que é o cliente. Então é isso, a gente está conectando esse agente com esse cliente dessa forma, né, falando justamente de pessoas para pessoas. Então eu queria deixar meu muito obrigado, pedir agora para o Rafael, por gentileza, agradecer a galera, se despedir, depois o Arthur. Legal, pessoal, muito obrigado aí, pessoal que veio, reservou esse tempo aqui para nós, né? Fomos mais de 40 participantes aqui hoje. Obrigado pelo pessoal que interagiu. Interage lá no grupo também, passei o link aqui. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Também queria agradecer aí a oportunidade. A gente brincou antes de iniciar aqui a transmissão que a gente não sabia que rumo esse papo ia tomar. Achei incrível que a gente não falou na sopa de letrinhas, até porque eu ia ficar um pouco boiando, né? Mas naturalmente o papo tomou um rumo assim que acho que foi muito gostoso. A gente conseguiu interagir legal. Agradecer a presença de todos que, mesmo em feriado, aí puderam nos prestigiar. E, bom, acho que agora o e-community só vai, vamos fomentar esse propósito e novos encontros aí. Sem dúvida, Jimmy e Rafa, a gente tinha pauta para muito mais tempo, né? Isso aí, pessoal. Obrigado novamente a vocês, a todos os participantes. Realmente, numa noite de feriado, tá aqui com a gente. E é isso aí. Esperamos todos vocês lá na comunidade e boa sorte pro ganhador do prêmio. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu.